alguma vez pararam para pensar nisto? Como é que um bebê, que no fundo apenas reage ao mundo à sua volta, se transforma num adulto capaz de discutir ideias complexas, de debater filosofia? Pois bem, é precisamente essa viagem fascinante que vamos explorar hoje, a jornada incrível do desenvolvimento da mente humana. Esta é a grande questão, não é? É a pergunta que nos vai guiar. Como é que esta transformação quase mágica acontece? Olhem, esta é uma das questões mais profundas da psicologia e a resposta, na verdade, revela a própria arquitetura da nossa consciência. Este processo os especialistas chamam desenvolvimento cognitivo. E se há um nome que nos deu um verdadeiro mapa para esta viagem, esse nome é Jean Piaget. Ele, basicamente, revolucionou por completo a forma como olhamos para a aprendizagem infantil. Então, o que vamos fazer é seguir o mapa de Piaget. Vamos passar por 4 estágios principais e cada um deles é um salto gigantesco na nossa forma de pensar. Vamos começar pela fundação, pela ideia central de tudo isto. A nossa primeira paragem é a base de tudo. É a ideia revolucionária de Piaget sobre como é que o conhecimento é realmente construído. Antes de Piaget, a ideia que se tinha era que a criança era uma espécie de balde vazio, um recipiente que os adultos simplesmente iam enchendo com factos e informação. Mas Piaget virou isto de pernas para o ar. Ele disse, não, nada disso. A criança é como um pequeno cientista. Está constantemente a testar, a explorar e a construir ativamente a sua própria visão do mundo. Ou seja, não é um receptor passivo, é um arquiteto ativo do seu próprio conhecimento. E como é que este pequeno cientista trabalha na prática? Basicamente através de um processo de 2 passos. Primeiro, a assimilação. Imaginem que uma criança sabe o que é um cão. Depois vê um cavalo e, como também tem 4 patas, chama-lhe cão. Está a tentar encaixar o novo no que já conhece. Depois vem a acomodação. Quando alguém corrige e diz não, isso é um cavalo, a criança ajusta o seu conceito, cria uma nova caixa mental. E é este equilíbrio constante entre assimilar e acomodar que nos faz aprender. Muito bem, vamos então ao primeiro grande estágio desta viagem. Aqui, nos primeiros 2 anos de vida, o universo inteiro é percebido através dos sentidos e das ações. É um mundo de tocar, provar e ver. E aqui acontece uma conquista absolutamente crucial, a permanência do objeto. Para um bebé muito, muito pequeno, escondermos um brinquedo debaixo de uma manta, o brinquedo deixou de existir, puf, desapareceu do universo. É o longe da vista, longe da mente, levado ao extremo. A grande vitória deste estágio é quando o bebé percebe que o brinquedo continua lá, mesmo que não o veja. Este é o início da memória, o início do pensamento simbólico. A seguir, entramos num mundo que é francamente mágico. É a fase em que o pensamento simbólico explode e a imaginação parece não ter mesmo quaisquer limites. Este estágio é absolutamente fascinante. O egocentrismo não quer dizer que a criança é egoísta. Quer dizer que ela assume, genuinamente, que toda a gente vê o mundo exatamente da mesma forma que ela. Depois, ao animismo, que dá vida e sentimentos a tudo. O sol pode estar triste, a cadeira pode sentir dor. E a centração, o focar só num detalhe, leva a conclusões que para nós parecem ilógicas, mas que são um passo fundamental neste desenvolvimento. E agora chegamos a um ponto de viragem. É o momento em que a lógica entra em cena de forma poderosa. No entanto, ainda é uma lógica que precisa de estar ligada a coisas concretas, coisas que se podem ver e tocar. Para se perceber bem este salto, Piaget usou experiências que são brilhantes na sua simplicidade. Vamos imaginar, temos 2 bolas de plasticina, exatamente iguais. Toda a gente concorda que têm a mesma quantidade. E aqui está a magia. Uma criança no estágio anterior, como está focada só na largura, vai dizer que a panqueca tem mais. A percepção visual engana. Mas a criança que já está no estágio operatório concreto, essa já entende o princípio da conservação. Ela percebe que a quantidade não mudou, só a forma. A lógica começou a vencer a percepção imediata. Portanto, o que isto quer dizer é que a mente ganha novas e poderosas ferramentas. A capacidade de reverter mentalmente uma ação, de perceber que se pode voltar ao início ou de classificar objetos por várias características ao mesmo tempo. Tudo isto abre a porta para uma compreensão do mundo muito mais organizada e estruturada. E finalmente chegamos ao destino final da viagem de Piaget. É aqui que a mente se liberta das amarras do mundo físico, do concreto. Este é o palco do pensamento científico, do pensamento filosófico. É a capacidade de formar hipóteses, de pensar sobre o que poderia ser e não apenas sobre o que é. É o poder de pensar e se. Isto permite-nos resolver problemas muito complexos, planear o futuro e debater ideias como a justiça ou o amor, coisas que não têm uma forma física. Basicamente, o pensamento atinge a sua maturidade estrutural.
Então, recapitulando muito rapidamente esta nossa viagem, passámos de um mundo puramente sensorial para um mundo de imaginação sem limites, daí para o despertar da lógica concreta e, finalmente, chegarmos ao reino do pensamento abstrato. É uma progressão realmente notável. E isto deixa-nos com uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar. Se a estrutura do nosso pensamento fica completa na adolescência, o que é que continuamos a desenvolver depois disso? O que define o crescimento intelectual de um adulto? Talvez seja a sabedoria, a experiência, a capacidade de aplicar todo este poder de novas formas. A viagem da mente pode não terminar com Piaget, mas ele deu-nos, sem dúvida, um mapa mais claro das suas origens.